Para a gente explicar e para a gente entender o papel e o que é o Opus Dei na igreja, vamos começar por refletir sobre o que é a igreja. Quer dizer, a igreja é onde nós estamos, a igreja somos nós, a igreja é nosso lar, né? Aquelas pessoas que não são católicas, que são, enfim, evangélicas, e que estão em outras confissões cristãs, né? Às vezes elas sentem um pouco de saudade, por assim dizer, da Igreja Católica, e muitas se aproximam e veem que podem voltar para casa, né? A Igreja Católica é uma espécie de casa comum dos cristãos, né? Bom, a igreja fundada por Jesus Cristo, mais do que fundada, a igreja, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não é só uma instituição, ela é um mistério, ela é um pedaço da igreja, está no céu, né? A igreja é um caminho para o céu, né? Na igreja tem Jesus Cristo, o vice-Cristo, que é o Papa, o príncipe dos apóstolos, sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, né? E por instituição divina, por vontade de Jesus Cristo, os apóstolos têm essa missão de evangelizar, e de fornecer os meios de santidade para os cristãos, fundamentalmente a administração dos sacramentos. Na igreja existem os sacramentos, né? O principal deles, o maior tesouro, né, da igreja, o sacramento da Eucaristia, que é a própria presença de Cristo no sacramento do altar, e depois o batismo, e a confissão, e o matrimônio, e a unção dos enfermos, e a crisma. Os sacramentos são, por assim dizer, as pegadas, os traços das bênçãos que Jesus Cristo nos trouxe, né? E que são administrados por meio dos apóstolos, que foram os encarregados por Jesus Cristo para evangelizar o mundo. Quando Nosso Senhor subiu aos céus, ele disse aos apóstolos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja, fundada sobre Pedro e os demais apóstolos, fundada por vontade de Cristo, se continua através dos tempos, com os sacramentos, com a evangelização. Os apóstolos tiveram em cada local por onde eles foram passando sucessores, né? Eles investiram mediante o sacramento da ordem, né? Investiram sucessores, que são os bispos, até hoje, numa continuidade perfeita. Os bispos são sucessores dos apóstolos, são investidos. Um bispo, pois, consagra outro, que consagra outro, e temos os bispos até hoje, que são sucessores dos apóstolos. Eu não sei quantos eles são no mundo, né? Isso talvez seja da ordem de 10.000, né? Os apóstolos eram 12, né? Mas agora são 10.000, uma coisa assim, pelo mundo afora. Eu não tenho certeza quanto ao número, né? Mas esses são os sucessores dos apóstolos. Como auxiliares deles, né? Já desde a época apostólica, desde o século I, né? Os presbíteros, os padres, né? Que administram também os sacramentos, né? E a igreja tem essa constituição, né? Essa estrutura, né? Hierárquica. O sucessor de São Pedro, o Papa, os apóstolos, formando esse colégio apostólico, que por sua vez se propaga no tempo, e os presbíteros, que administram os sacramentos também, especialmente a Eucaristia, a missa. E a tarefa de evangelização está sendo feita há 2000 anos, e nos atingiu, a nós cristãos, a nós católicos, essa tarefa de evangelização chegou até nós. Chegou até nós aqui no Brasil, porque, enfim, chegou junto com a civilização, senão estaríamos ainda caçando com arco e flecha os peixinhos e o nosso sustento na selva, né? Fomos civilizados, e com a civilização veio também a fé, né? A evangelização está se fazendo ainda no mundo, e essa evangelização não é tarefa só
da hierarquia, né, dos bispos, dos sacerdotes, é a tarefa de todos os cristãos. Lá na Roma antiga, né, os primeiros cristãos, as primeiras famílias cristãs, os primeiros cristãos, eles faziam também a evangelização entre os seus colegas de trabalho, né, anunciavam Cristo. Né. No próprio livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo menciona um casal amigo, Áquila e Priscila, que ajudaram a evangelizar comunidades e outros cristãos em Roma, em Éfeso, né? Acompanharam São Paulo nas suas viagens, um casal que fazia também, ajudava na evangelização daqueles seus contemporâneos. Então, essa é a vida da igreja, essa é a missão da igreja, através dos sacramentos, dando continuidade à santificação, sei lá, ao convite para ir para o céu que Jesus Cristo trouxe a esse mundo, ajudar as pessoas a se livrarem, por assim dizer, das amarras dos pecados, e da visão simplesmente humana, simplesmente terrena, que não traz a felicidade completa do homem está no céu, porque aqui as coisas boas desse mundo são boas, são ótimas, mas elas se acabam, elas deixam uma certa coisa fugaz, né? Por mais bonita que seja uma coisa, passam 10 anos, aquilo se esfuma, né? Até a gente envelhece, não dá para curtir muitas coisas, porque a gente fica velho, né? Então, e depois? E depois tem que vir o céu, tem que vir o abraço de Deus. Então, a igreja, qual é a função, qual é a missão da igreja? Levar as almas para o céu, salvar as almas, levar as almas para o amor de Deus. Isso significa a santificação das pessoas. O que é ser santo? Ser santo é ser amigo de Deus. Uma pessoa que é santa é uma pessoa que é amigo de Deus. Ora, as pessoas santas são as que vão para o céu. E se a gente vai para o céu, a gente é santo. Para ser santo, basta ser amigo de Deus. Mas não é fácil, porque, enfim, a gente pode ser indiferente, né? Convém que a gente se esforce para que a gente mantenha a amizade com Deus até o fim da nossa vida, e aí nós damos o salto para o céu. Essa é a ideia. Jesus Cristo convida a todos a ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Esse convite de Jesus Cristo é um convite para uma vida radicalmente boa. Pois bem, há 1000 formas de seguir a Jesus Cristo, muitas formas. Ao longo desses 20 séculos, os cristãos foram respondendo à chamada para ser santos, à chamada para estar próximo de Jesus Cristo, de 1000 formas diferentes. Sei lá, os primeiros cristãos do jeito que davam, mas com o passar do tempo, não sei, alguns resolveram, rezar e dar um exemplo de oração e passar a vida rezando. Esse foi um movimento importante que deu origem aos religiosos. Os religiosos são gente que se separa do mundo. Os primeiros religiosos, eles foram viver isolados no deserto, os ermitães, e depois eles voltaram para fazer obras de caridade nas cidades, e têm os seus hábitos, e dão testemunho de gente que se consagra a Deus, separando-se dos outros homens, e são pessoas, assim, por assim dizer, consagradas a Deus. Esse foi um fenômeno dentro da igreja. Outros, sei lá, pregadores itinerantes, gente que faz missões, ordens religiosas de todo tipo, a aproximação da mensagem de Cristo, o caminho para a santidade é muito variado. Nos nossos dias, foi conveniente, Deus achou conveniente que lembrar todos os cristãos, dar uma lembradinha
nesse chamado que todos temos, todos os cristãos, até o último, sei lá, o cristão batizado mais simplesinho, trabalhador lá no último recanto da terra, dá uma lembrada nesse pessoal, de que ele também foi chamado. Jesus Cristo faz parte da igreja, é sal e luz dos outros homens, e está chamado a ser amigo de Deus, a ser santo. E sem sair do seu lugar, ou seja, no seu trabalho, lançando mão daquelas coisas que tem para fazer, descobrindo o chamado de Deus, não largando as suas coisas e indo fazer pregação em outro lugar, não largando as coisas desse mundo como se fossem coisas ruins e se dedicando só às coisas, por assim dizer, eclesiásticas, as coisas de Deus, as coisas separadas. Não. Fazendo o trabalho desse mundo, caminho para encontrar a Deus. Lembrando aquilo que está dito no começo lá da Bíblia. Quando Deus criou o homem, está escrito lá, antes do pecado original, Deus criou o homem e lhe deu o mundo para que trabalhasse e o guardasse. Deus criou o homem e lhe deu o mundo para o guardar, para o trabalhar e o guardar. Depois é que o homem fez besteira, mas antes, o mundo foi dado de presente para o homem brincar com ele, mais do que brincar, guardá-lo, trabalhar, mexer com ele. Então, isto não é uma coisa ruim, é um caminho, é algo que nós temos que pôr a mão, por assim dizer, e esse pôr a mão nas coisas do nosso trabalho é o caminho para a gente ficar amigo de Deus. Lembrar isso foi a vontade de Deus. E como é que Deus fez isso? Fez isso de uma forma muito, muito forte, muito, assim, divina, que foi preparar a alma de São José Maria, uma figura escolhida por Deus desde a sua adolescência, fazendo ver que Deus queria algo, fazendo ver que ele queria algo dele, e ele, adolescente ainda, falou, puxa vida, eu acho que Deus quer alguma coisa de mim, e rezou, e se fez sacerdote, e pediu luzes e tal, até que, depois de muita pesquisa, vai por assim dizer, na sua alma, de muita oração, meu Deus, me diz o que eu tenho que fazer. Aí Deus mostrou para ele o que é o Opus Dei. O que é essa obra, que é uma movimentação de cristãos, um grupo de gente que, dando testemunho de como é que a gente faz isso, de procurar a Deus no nosso trabalho, seguindo Jesus Cristo com todas as nossas forças, e ao mesmo tempo promovendo isso de uma maneira institucional, fazendo isso de uma maneira orgânica, com um prelado, com sacerdotes, com uma catequese. No que é o Opus Dei? O Opus Dei é uma grande catequese, é uma instituição que veio para ensinar, uma grande obra de ensinar as pessoas a procurarem Jesus Cristo, a procurarem essa intimidade com Jesus Cristo no seu trabalho, nas suas condições de vida normais e correntes, normais do dia a dia. Aí está o seu caminho de santidade. Isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa tremendamente simples, que está na própria origem da igreja, não é isso que o Opus Dei veio lembrar, e as pessoas do Opus Dei vêm dar testemunho e vêm ajudar o Opus Dei a difundir, no fundo, o núcleo original, da mensagem cristã, com esse matiz, com esse toque de
procurar fazer isso no trabalho do dia a dia, na vida do dia a dia, prestando atenção nas coisas do lar, nas coisas do nosso dever, né? Nas coisas da nossa amizade com os outros, sem sair do nosso lugar, né? Ficando onde Deus nos chamou, procurando dali mesmo dar o salto para a santidade, dar o salto para uma grande amizade com Jesus Cristo. Da onde que a gente parte para a nossa corrida para a santidade? De onde nós já estamos. Lembrar isso era importante. Então, quer dizer, o Opus Dei não é uma ideia de São José Maria. São José Maria não gostava de ser chamado fundador, embora na prática ele tenha sido o fundador. Ele diz que viu o Opus Dei. Deus inspirou o Opus Dei, Deus fez ver a São José Maria o Opus Dei como uma realidade divina, querida por Deus, como uma lembrança, como uma necessidade de lembrar aos cristãos que esse caminho é um caminho possível, viável, que muita gente pode percorrer e que um grupo de pessoas chamadas para pertencer ao Opus Dei por vocação, estaria ajudando a ele a promover, a difundir essa chamada universal à santidade. E é interessante, porque se esse é um caminho querido por Deus, se essa mensagem é uma mensagem querida por Deus, e as pessoas vão trabalhar até o final dos tempos, São José Maria podia dizer isso sem nenhuma falsa humildade, ao mesmo tempo sem nenhum orgulho, sem nenhuma soberba, que o Opus Dei vai existir enquanto existirem homens sobre a terra. Porque a realidade do trabalho do dia a dia vai existir enquanto existirem homens sobre a terra. A chamada para ser santos, para ser amigos de Deus, vai existir para todos os cristãos enquanto existirem cristãos sobre a terra. E é bonito isso, não? Porque é uma mensagem para multidões de pessoas, ao longo dos séculos. Então, o Opus Dei, aí já dá para ver que é uma partezinha da igreja, assim que São José Maria definia o Opus Dei. Tem várias definições do que é o Opus Dei na igreja, feitas pelo próprio São José Maria. Uma delas é que o Opus Dei é uma grande catequese. No contexto do que eu acabei de falar, dá para entender. Uma catequese é uma explicação, explicação do quê? Meus filhos, trabalhem com carinho, trabalhem cumprindo o seu dever, procurando melhorar as suas próprias virtudes, procurando ajudar os outros, a caridade, Nosso Senhor disse, está escrito numa das cartas de São Paulo, que há mais alegria em dar do que em receber. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo, expliquem as coisas que Jesus disse, convidem os outros a seguirem a Jesus Cristo, sigam de perto a Jesus Cristo, falem com ele. Então, a catequese, a explicação disso, para que nós vivamos e para nós expliquemos isso para os outros, tornarmos a nós santos e formadores dos outros, essa catequese é o Opus Dei. O Opus Dei e os seus membros fazem o quê? Fazem isso. Difundem essa mensagem, que é uma mensagem para muitos. E depois, isto é contribuição para a própria missão evangelizadora, para a missão da própria igreja. Por isso é que São José Maria também dizia que o Opus Dei é uma partezinha da igreja. Lógico. Se a igreja tem como função levar as pessoas para o céu, o Opus Dei tem como função levar as pessoas para o céu por esse caminho da vida de todos os dias, do trabalho cotidiano. Então, essa é outra definição, outra forma de entender o que é o Opus Dei na igreja, uma partezinha da igreja. Ele gostava dessa definição, por assim dizer, do que é o Opus Dei. E, bom, com essas duas, o Opus Dei como contribuição da
da missão evangelizadora da igreja. O Opus Dei como uma grande catequese, o Opus Dei como uma mobilização de cristãos. Há um grupo de cristãos que são chamados a fazerem parte do Opus Dei. O Opus Dei é uma prelazia da Igreja Católica, ou seja, ela tem um caráter institucional também. Existem pessoas que formam parte do Opus Dei, ou seja, são pessoas que são chamadas a exercer essa catequese de uma maneira mais própria, institucional, são as pessoas do Opus Dei. Todo mundo olha, esse daqui, pois tá promovendo a mensagem da obra, então deixa eu ver como é que ele está vivendo, deixa eu ouvir o que ele está dizendo. As pessoas do Opus Dei são pessoas que têm a função, por assim dizer, de dar exemplo, de ajudar a difundir essa mensagem por vocação divina. E a mensagem, pois, é para uma multidão de pessoas que por assim dizer, ouvem essa mensagem e a vivem de alguma forma no seu dia a dia. Como instituição, os membros do Opus Dei, dá para contar, é gente que se incorpora ao Opus Dei. O Opus Dei tem um número de membros. O Opus Dei tem mais ou menos 90 mil membros, espalhados pelo mundo inteiro, metade homens, metade mulheres. Uns 2 mil são sacerdotes, 70% desse pessoal todo, pois são casados, e esses são os membros do Opus Dei. Agora, quantas pessoas ouviram essa mensagem e vivem essa mensagem no seu dia a dia? Dezenas de milhões, graças a Deus. E os romanos pontífices, os papas e os bispos do mundo inteiro agradecem e ficam muito felizes com essa bênção que é a catequese que faz o Opus Dei, de ajudarem as pessoas a se aproximarem de Deus no seu trabalho do dia a dia. Isso é que o Opus Dei tem feito, isso é o que o Opus Dei faz, e num certo sentido, quer dizer, bom, eu que sou membro da obra, e as pessoas que estão mais próximas aí do trabalho da obra, o dia de hoje representa um dia de grande ação de graças, um dia para agradecer a Deus, porque essa catequese, essa partezinha da igreja vibrante, e essa mensagem que Deus quis no século XX, começar a relembrar os cristãos de uma forma muito forte, foi muito bom que isso acontecesse. O pessoal estava meio bobeando, depois de 20 séculos, tinham esquecido um pouco de usar o próprio dia a dia, usar o próprio trabalho como ferramenta para se aproximar de Deus. O pessoal estava achando que, não, é só mais convento, é só mais sacristia, tal. O trabalho, tanto faz, isso aí não, é muito importante no dia a dia, E, santidade, isso não é comigo, não, todos nós, todos os cristãos, lembra do que Jesus Cristo falou? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Turma, vamos lá, vamos procurar a santidade. Essa catequese foi muito boa, que Deus tenha querido relembrar as pessoas do nosso tempo. E nós fomos... Ficou mudo. Bom, tudo bem. E agora? Estão ouvindo? Eu acho que eu... Voltou. Sim. Voltou. É que eu pus a mão aqui em cima, desculpe. Você põe a mão em cima, tapa o microfone. Então, como eu dizia, hoje é um dia de ação de graças, de agradecer a Deus, e também de agradecer lá do céu a fidelidade e a categoria de São José Maria, que correspondeu heroicamente a essa missão que Deus lhe confiou. Ele, depois que viu o Opus Dei, ele arregaçou as mangas e
trabalhou para que aquilo que ele viu funcionasse, né? Nesse sentido, é fundador, sim, porque aquilo que ele viu, né, ele batalhou e deu sangue para que aquilo funcionasse, né? E era uma pessoa de uma categoria humana e espiritual impressionante, um santo enorme na vida da igreja, né? E que nós devemos também a ele, pois, muitíssimo, né? E alguém que a gente deve agradecer também a sua fidelidade. Então, um dia de alegria, um dia de contentamento, um dia de agradecimento a Deus, né? E é lembrar essa ideia, né? O Opus Dei, uma grande catequese, uma partezinha da igreja, uma instituição, né, com membros que se encarregam de difundir essa mensagem, de vivê-la de modo exemplar, né, e que uma mensagem que já é ouvida, vivida e contemplada por dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, graças a Deus, né? Enfim, são poucos anos, o Opus Dei fundado em 1928 não tem nem 100 anos, para uma instituição desse porte, desse tamanho, não tamanho no sentido numérico, mas no tamanho, no sentido de importância. 100 anos não é nada, ainda tem muita coisa a fazer, né? Alguns membros do Opus Dei, no sentido de dar a conhecer a mensagem da obra, e fazerem obras de caridade, para ajudar os outros, e para envolver, por assim dizer, outras pessoas no esforço também para fazer o apostolado, para mover outras pessoas a também fazerem obras de caridade. O Opus Dei também tem essas obras corporativas, como, por exemplo, o CEAP, como, por exemplo, os hospitais ambulatórios lá na África, ou, sei lá, universidades lá na Europa, ou sei lá, tantas iniciativas dessas, né, que não são finalidades. O Opus Dei não é para fazer isso, mas o impulso apostólico, o impulso das pessoas da obra com amigos, com outros cooperadores, com as pessoas que ajudam, existem também para dar a conhecer o Opus Dei. Às vezes a pessoa, onde é que está o Opus Dei? Vai lá no CEAP que você vai encontrar Opus Dei lá. Os centros do Opus Dei são centros de irradiação da mensagem do Opus Dei, são centros de formação. Nesses lugares se encontram também meios de formação. As pessoas vão lá pois, ouvir, vão lá aprender a se comportar como cristãos coerentes. São sempre obras nesse sentido também. Então, o Opus Dei tem essa cara institucional, essa cara também de obras, né, de apostolado. Enfim, é mais ou menos isso que eu imaginava dizer, né, e para a gente festejar o dia de hoje, né, é um dia muito agradável, um dia muito feliz,